TDE 2. Teoria Geral dos Direitos das Obrigações e Responsabilidade Civil. Tema: principais figuras híbridas do direito obrigacional em seu conceito, distinção e espécies. Antes de iniciarmos o tema, faz-se necessário uma breve diferenciação dentro do ramo do direito civil quanto às características do dever jurídico e das obrigações, tendo em vista que serão fatores de informação relevantes no desenvolvimento desse trabalho. Para iniciarmos, tratamos com a definição básica do conceito de dever jurídico, onde diferencia-se da obrigação pela sua abrangência e amplitude, trazendo aspectos necessários para que o indivíduo, como um todo, apresente argumentos para o exercício de determinado direito. Estando tal matéria disciplinada e presente nos direitos pessoais, obrigacionais e reais. É o simples fato da materialização e do direito a um bem tutelado pela ciência jurídica, ao qual o indivíduo pode tutelar se necessário for. No que diz respeito ao dever obrigacional, é também materializado e usa como ferramentas para o seu embasamento e seu desenvolvimento legal o dever jurídico. Porém, é restrito a um aspecto específico e limitado ao seu próprio campo de atuação dentro do direito civil, se fazendo, portanto, um ramo específico ao qual tratamos de direito obrigacional. O direito obrigacional e também o direito real são ramos do direito civil ao qual são tutelados pelas relações patrimoniais. O direito obrigacional, em seu primeiro aspecto, é definido pela doutrina vinculando especificamente as relações pessoais, na qual gerando uma relação intersubjetiva, que nada mais é do que a relação entre vários sujeitos humanos, passível de ser estabelecido para dois ou mais sujeitos, normalmente conhecidos como um credor e um devedor. No que diz respeito aos direitos reais, trata-se do poder jurídico materializado, caracterizado diretamente e de forma imediata de uma pessoa sobre uma coisa, submetendo-se principalmente ao respeito de todos. Enquanto nos direitos reais há um ius in rem, que significa direito sobre uma coisa de forma imediata, nos direitos obrigacionais podemos falar que existe um ius ad rem, que inversamente ao direito real é um direito contra uma pessoa e de forma mediata, ou seja, não tendo uma relação direta com uma coisa. Sendo assim, o objeto do direito real é a coisa, enquanto o do direito obrigacional é a prestação. Neste mesmo vértice de pensamento, a satisfação do direito real demanda apenas o seu titular, enquanto a satisfação do direito obrigacional demanda da cooperação de outrem no cumprimento de sua prestação. Segundo a doutrinadora Maria Helena Diniz, o direito pessoal se apresenta pela relação entre a dualidade de sujeitos, onde o ativo apresenta-se na condição de credor e o passivo apresenta-se na condição de devedor. Ainda segundo tal doutrina, os direitos reais apresentam-se na figura de um só sujeito, onde é disciplinada a relação entre o homem e a coisa. Nestes casos, quando violados, os direitos pessoais atribuem ao seu titular a ação pessoal, dirigida apenas contra o indivíduo, que figura na relação de sujeito passivo.
Já nos casos em que dizem respeito aos direitos reais, a violação confere ao titular a ação real contra quem indistintamente detiver a coisa. Na visão do doutrinador Orlando Gomes, a violação dos direitos reais será sempre um fato positivo, ou seja, uma ação, proposta sempre pelo ofendido. Já no que tange à violação dos direitos obrigacionais, poderá esta surgir através de uma ação ou, inclusive, de uma omissão por parte do sujeito passivo. Ambos os institutos do direito civil possuem um viés patrimonial, como já comentado anteriormente, formando assim as denominadas relações patrimoniais, ou ainda situações subjetivas patrimoniais, onde, para os estudiosos do direito desta corrente de pensamento, denominamos de teoria monista ou unitária, difundida pelo autor italiano Pietro Pierlighieri, onde entende por constituir um único ramo do direito, ao qual o direito obrigacional e o direito real atuam de forma conjunta com o objetivo de tutelar as relações patrimoniais. No direito civil nacional, não se aplica a teoria abordada assim, mas aplicamos a teoria dualista ou binária. Teoria esta responsável por diferenciar os direitos reais e obrigacionais, tratando-os de maneira separada e com regras próprias. Na teoria dualista ou binária, apresenta 6 diferenças básicas entre o direito obrigacional e o direito real, ao qual vamos abordá-la uma a uma nos tópicos abaixo. A primeira diferença entre os institutos do direito real e do direito obrigacional é que direitos reais são taxativos, ou seja, limita-se à lei ou decreto e apresenta-se de forma materializada, enquanto o direito obrigacional é atuante de forma exemplificativa, servindo para exemplificar, não materializado. Doutrinadores como Pontes de Miranda defendem como teoria que os direitos reais se submetem a um rol denominado numerus clausus, sendo típicos e estando expressos no artigo 1225 do Código Civil. Já os direitos obrigacionais são também denominados, porém, de numerus apertus, ou seja, exemplificativos, podendo surgir da criatividade humana, no exercício da autonomia privada, desde que respeitados as teorias legais previstas no Código Civil. O segundo ponto de diferenciação está no fato dos direitos reais serem absolutos, ou seja, possuem eficácia contra todos. A título de exemplo, podemos tratar como o direito de propriedade, ao qual deve ser respeitado por todos. Os direitos obrigacionais já são subjetivos relativos, obrigando, em regra, apenas as partes envolvidas. Como terceiro ponto de diferenciação entre o direito real e o direito obrigacional, temos que o direito real tem prerrogativa de sequela, ou seja, princípio da aderência, da especialização e inerência. O titular do direito real pode ir ao encontro do bem onde quer que ele se encontre, nas mãos de quem ele esteja, de maneira a reivindicá-lo contra tudo e contra todos, partindo do pressuposto que o direito real adere-se ao bem, estabelecendo uma relação de domínio entre o sujeito e a coisa, não dependendo, portanto, de nenhum sujeito passivo para sua existência. Já no direito obrigacional,
a uma mera execução patrimonial, respondendo pelo descumprimento da obrigação firmada contratualmente o patrimônio do devedor. No quarto ponto de diferenciação está, no caso dos direitos reais, ocasionarem o direito de preferência, onde aquele que primeiro registrou poderá reivindicar o bem tutelado, enquanto que no direito obrigacional não tem tal preferência, gerando no máximo privilégios legais. Como exemplo, é o que ocorre no caso dos processos de recuperação judicial de empresa, onde estabelece critérios privilegiados em decorrência de outros, como a opção de pagamento primeiro dos direitos trabalhistas à dos fornecedores. Como quinta forma dos direitos reais de diferenciação estão os registros públicos. Os direitos reais são registrados, em regra, respeitando o princípio da publicidade ou visibilidade, enquanto que os direitos obrigacionais são exercidos de forma livre, podendo ser celebrados de qualquer maneira. Como sexta e última forma, os direitos reais são perpétuos, onde, no seio da família, são tutelados através do direito sucessório e, caso não venham a ser alienados, possuem maior estabilidade em relação aos direitos obrigacionais. No caso dos direitos obrigacionais, já trazem uma característica transitória, onde a sua obrigação nasce para ser cumprida. A sua transitoriedade se faz presente logo que realizado o cumprimento do vínculo obrigacional, através do cumprimento da obrigação do contrato. Esse é o entendimento ao qual nosso direito civil brasileiro aplica. Porém, a teoria monista ou unitária, como já comentamos anteriormente, por mais que não seja adotada pelo nosso direito civil, não é de todo equivocada, sendo perceptível a existência de institutos híbridos que compõem uma zona de confluência, ou seja, uma zona de convergência para pontos iguais. Diante desta reflexão, existem algumas figuras híbridas que convergem os elementos do direito real com o do direito pessoal, obrigacional, criando uma zona intermediária. Estamos falando das obrigações. Neste caso, trataremos de 3 obrigações específicas tuteladas pela junção dos direitos obrigacionais e direitos reais. A primeira delas, obrigações propter rem. A obrigação propter rem, definida como obrigações próprias da coisa, são tratadas como obrigações ambulatoriais, reais ou mistas, obrigações impostas ao titular do direito real, simplesmente por estar nesta condição. A exemplo disso, podemos tratar que deve ser respeitada uma convenção condominial quando você é um condômino. Tais obrigações aderem à coisa e não à pessoa, transmitindo-se automaticamente ao seu novo titular, desde que haja a transferência proprietária. Como forma de mais exemplos, podemos citar também a incidência do IPTU, do ITR, as obrigações de recuperar áreas ambientais degradadas. Portanto, as obrigações propter rem são de características mistas, como esclarece, conforme o doutrinador Cristiano Chaves, onde nos traz a visão de que tais obrigações apresentam características comuns aos direitos obrigacionais e reais, onde a pessoa assume a prestação de dar, fazer ou não fazer, em razão da aquisição de um direito real. Portanto, são obrigações que não emanam da vontade, porém do registro da propriedade. Na condição da obrigação acessória mista,
Por se vincular a um direito real, tal obrigação possui, segundo a doutrinadora Maria Helena Diniz, algumas características principais. Dentre essas características, estamos falando da vinculação a um direito real, ou seja, determinada coisa que o devedor seja proprietário ou possuidor, a possibilidade de exoneração pelo seu abandono e a transmissibilidade pela via dos negócios jurídicos. Um segundo ponto de obrigação comum entre o direito obrigacional e o direito real é a obrigação do ônus real. Tal obrigação é aquela que limita o uso ou o gozo da propriedade, consistindo em um gravame, direito sobre coisa alheia, oponível, erga omnes. Verifica-se pela renda constituída sobre um imóvel, na qual, em condição temporária, obriga seu proprietário a pagar prestação periódica. A exemplo disso, podemos citar que João doou uma fazenda para Maria, obrigando esta a destinar 50% da safra colhida todo ano para Caio, um terceiro, enquadrada igualmente a uma hipoteca, a um penhor, que são direitos reais de garantia, posto a darem a garantia a uma obrigação pré-existente, onerando consequentemente um bem. A obrigação real de eficácia, como um terceiro e último tópico, é aquela que, sem perder seu caráter de direito pessoal ou direito de uma prestação, ganha oponibilidade contra terceiros, que adquirem direitos sobre um determinado bem, tendo em vista seu registro. Oponibilidade, erga omnes, obrigações que se transmitem. Como forma de exemplo, podemos citar o direito de preferência, muito utilizado e estabelecido nos contratos de locações, o contrato de locação com cláusula de vigência, com o objetivo de proporcionar a sua continuidade, mesmo na hipótese de alienação do bem. Obrigações que atingem até mesmo o terceiro adquirente, antes do seu registro.